Oi, eu sou o Goku. Ops, sou o Gabriel. E finalmente saiu a parte 3 do vídeo. Depois de terminar de ver esse vídeo, eu recomendo que vocês vejam a parte 1 e parte 2. Elas estarão aparecendo no canto superior da tela. E agora é o momento em que você prova se realmente sabe tudo sobre Ben 10. Vamos conferir isso agora. Não se esqueçam de deixar seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Sei que você chegou até aqui e você pode ajudar esse canal a sempre trazer conteúdo sobre Ben 10. Agora vamos à lista de 10 coisas que todo mundo deveria saber sobre Ben 10, parte 3. Então peguem seus fones de ouvido e venham ver comigo! Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Em décimo lugar, Ben 10 original possui 250 episódios no total. A primeira série de Ben 10 é conhecida como Ben 10 Clássico pelos fãs. Possui 4 temporadas com 3 episódios cada uma. Possui um total de 52 episódios. Enquanto a série de Ben 10 Alien Force possui 3 temporadas, as duas primeiras possuindo 13 episódios e a última temporada com 20 episódios, possuindo um total de 46 episódios. Enquanto Ben 10 Ultimate Alien possui 3 temporadas, a primeira e a segunda temporada com 10 episódios cada, e a terceira com 32 episódios, totalizando 52 episódios. E por fim, mas não menos importante, Ben 10 Omniverse, sendo a série com o maior número de temporadas, totalizando 6 temporadas, e cada uma delas possuindo exatamente 10 episódios no total, fazendo de Omniverse possui o título de série mais longa de Ben 10. A franquia original de Ben 10 possui no total, como eu falei no começo, 250 episódios. Você sabia dessa? Diga nos comentários. Em nono lugar, Ben 10 é mais profundo do que você pensa. Como sabemos, muita gente vê Ben 10 como um desenho infantil para fazer dinheiro e que não possui nada profundo. Bem, qualquer fã digno de Ben 10 sabe que não é somente isso. O propósito do Omnitrix, o dispositivo central de toda a franquia, tem como intuito combater o preconceito, a xenofobia entre as espécies. Fazer alguém sentir na pele o que é ser literalmente daquela espécie. E trazer a paz universal. E por isso e outros motivos, Ben 10 é mais profundo do que você pensava. Em oitavo lugar, o Ben pode se transformar em um Super Saiyajin. O Omnitrix permite o usuário escanear o DNA de qualquer espécie mais inteligente que um muroide, incluindo golfinhos e que possua sapiência. O Omnitrix pode escanear o DNA de um Saiyajin e colocá-lo no ápice da espécie. Ou seja, o Ben poderia se transformar em um Saiyajin, e isso não se limita a Saiyajins. Ele poderia se transformar em qualquer espécie da ficção que possua os requisitos que eu citei anteriormente. Imagine o Ben se transformando em kryptoniano, mutante, atlantes e muitos outros seres ficcionais que você possa imaginar. Só esse fato faz do Ben um dos heróis mais versáteis de toda a ficção. Em sétimo lugar, o Ben já contou até o número 10.000. Para entender essa curiosidade melhor, vamos analisar o Ben 10.000. Durante as séries em que ele apareceu, principalmente o Ben 10 Clássico, o Ben 10.000 havia afirmado que parou de dar o nome aos aliens a partir do número 10.000. Ou seja, o Ben continuou contando os aliens desde o clássico e dando nomes para cada um deles até chegar aos 10.000. E você teria coragem de contar até os 10.000 e dar um nome totalmente criativo e original para cada um deles sem repetir? Diga nos comentários. Em sexto lugar, a verdadeira idade de Vilgax. Aposto que você nunca se perguntou qual a verdadeira idade do vilão principal da franquia de Ben 10. Mas agora que eu lhe falei isso, você vai querer saber. Então, Vilgax possui mais de 238 anos. E a ponto de curiosidade, foi confirmado que ele vai viver por mais de 200 anos após o fim da franquia. Quem sabe se o Omnitrix for passado de geração em geração, o Vilgax lute contra os descendentes do Ben. Ou ele finalmente consiga vencer e consiga atingir seu objetivo. Aposto que o final desse seria bem inesperado.
Em quinto lugar, o Ben vive uma ilusão. Espera. Não é aquele tipo de teoria que diz que o Ben tá em coma e na verdade ele ainda é uma criança nas férias de verão. Não é nada disso. E espero que nunca seja. Estou falando do fim do universo. Como aconteceu em Omniverse, o Aniquilarg destruiu todo o universo e o Ben, na forma de Alien X, não conseguiu salvar o universo a tempo. Então ele recriou tudo quase como era antes. Ou seja, ele criou um novo universo com clones idênticos de todos que viviam no universo original dele. Já pararam para pensar, para refletir, que todos os personagens, exceto o próprio Ben, morreram canonicamente em Ben 10? E o que vemos a partir daquele momento são apenas clones idênticos? Você teria sanidade mental para viver em um novo universo onde somente você sabe que todos morreram e ninguém ali passa apenas de um clone da versão original? Em quarto lugar, o humano do Omnitrix. Como eu disse anteriormente, no oitavo lugar, é totalmente possível que humanos estejam no Omnitrix. Isso já é mais que confirmado, mas depois dessa dúvida sempre vem outra. Como o humano do Omnitrix seria? E isso é interessante se parar para pensar. Como sabemos, o Omnitrix torna o indivíduo o ápice da espécie que ele se transformou. O que seria esse ápice que eu estou falando tanto? O ápice seria nada mais, nada menos que uma versão mais saudável possível daquela espécie, e com os atributos no máximo de forma mais natural. Ou seja, o humano no ápice poderia ter duas aparências. Se for uma cópia genética como as que são feitas pelos Omnitrix anteriores ao Omnitrix definitivo de Omniverse, o humano seria uma cópia de quem foi escaneado, porém uma versão mais saudável e forte daquela pessoa. E a segunda hipótese seria uma versão própria. O Omnitrix provavelmente iria criar um novo humano no ápice da espécie. Ele provavelmente teria um corpo semelhante ao do Batman. Em questão de etnia, vai depender do ambiente, pois como vimos em Omniverse, o Rat do Albedo é branco, o que significa que o apoplexiano do Albedo sobrevive em ambientes frios melhor que o Rat do Ben, e vice-versa. Caso o Azimuth considere necessário, o Omnitrix poderia abrigar todas as etnias existentes, como é o caso dos Gormandos. Já foi confirmado que o DNA humano seria o do Ben, e no caso da cópia seria um Ben 10.000 da vida. E aí, o que vocês preferem? Cópia genética ou criação própria? Na minha opinião, eu prefiro a criação, pois é como se fosse um novo indivíduo daquela espécie, tipo a versão do portador da espécie em que ele se transformou. Em terceiro lugar, o Ben tem muitos filhos. Parece que nosso querido Benio puxou o avô. Lembram do episódio em que o Friagem tem bebês? Então, eles são obviamente irmãos mais velhos do Ken. E um dia no futuro o Ken reencontra eles, mas isso nunca apareceu em tela na série. E se eu te disser que o Ken, além de ter irmãos alienígenas, ele também tem uma irmã? Isso mesmo, no clássico, especificamente no episódio Ken 10, o Ken estava fazendo aniversário, e uma das pessoas que estava comemorando seu aniversário era idêntica a Kai, a mãe de Ken. Não me lembro agora se isso já foi confirmado ou se é apenas uma teoria. Provavelmente foi confirmado. Pelo menos na linha do tempo do futuro clássico, o Ken tem uma irmã. E em segundo lugar, comédia e tragédia! Essa curiosidade acredito que seja bem óbvia, mas vale ser citada nesse vídeo. Para entendermos melhor, vamos voltar no tempo para a época da Grécia-Roma. Vamos voltar no tempo para a época de Grécia e Roma. Por volta desse tempo surgiu o teatro, ou pelo menos ele já existia nesse período. E o teatro possuía um símbolo de tragédia e comédia. Duas máscaras, a primeira sendo triste e a segunda sendo feliz. E aonde vimos duas máscaras com personalidades opostas em Ben 10? Isso mesmo! É daí que vem a inspiração de Bellicus e Serena. Na adoração
Na adoração. Adoração de que, criatura? 2 horas depois. Na adaptação, houve mudanças nas personalidades, mas o conceito de opostos continuou o mesmo. E como curiosidade adicional, não sei se você já percebeu, mas os Sapiens Celestiais usam armaduras que lembram os gladiadores dessa época. Isso impressiona ainda mais, afinal, é muita inspiração em um período só. Seriam Sapiens Celestiais baseados em lutadores romanos que lutavam em arenas, seria uma vestimenta? Fica aí a dúvida. E isso foi muito específico. E agora, no primeiro lugar, Fantasmático e Diamante não eram um dos 10 originais. Você já se perguntou como teria sido a jornada do Ben no clássico se desde o começo ele não tivesse começado com o Diamante e com o Fantasmático? Provavelmente seria muito diferente. O Ben teria que apelar para outros alienígenas em momentos importantes para lidar com as forças de Vilgax ou com um Zombozo. E se eu te disser que canonicamente quase foi assim? Para você entender melhor, eu vou explicar do começo. Durante a produção da série clássica, o Diamante era para ser o primeiro alien adicional do Omnitrix, e o Bala de Canhão era um dos 10 originais. Mas essa ideia foi mudada, fazendo os dois trocarem de lugar. Enquanto o Fantasmático está mais relacionado à lore da série, pois como vocês sabem, o DNA ectoronita foi coletado dentro de um dos membros da espécie do cipó selvagem, fazendo ele substituir o alien. Ou seja, o Bala de Canhão e o cipó selvagem seriam parte dos 10 originais, se não fosse por esses motivos. E aí, o que vocês preferem? A formação que conheceram no clássico ou essa nova formação com cipó selvagem e Bala de Canhão? Digam nos comentários os prós e os contras de cada formação para o Ben de 10 anos, que só poderia se transformar em 10 aliens diferentes. E chegamos no final do vídeo. E galera, semana passada eu fiquei sem postar vídeo por falta de tempo. E para compensar, resolvi fazer um short falando sobre a morte de um personagem da franquia. Se quiser saber mais, entra na seção shorts do canal e fique por dentro do que aconteceu. E obrigado a todos vocês por estarem contribuindo com o canal e fazendo ele crescer cada vez mais. Espero um dia voltar aqui e ver todos vocês que estão me ajudando nessa jornada. E caso tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu gostei e ativar o sininho para não perder mais conteúdos como esse. Até a próxima, pessoal! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tat.